O que é que eu posso dizer? De facto, o tráfico de seres humanos em si só é uma violência contra valores fundamentais do ser humano, nomeadamente a liberdade, a justiça, sobretudo a liberdade de cada um. Há um objetivo sempre de lucro e há um objetivo sempre de exploração e há a coisificação da pessoa. A pessoa deixa de ser uma pessoa. Portanto, a vítima deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa que é negociável, que é portanto, um objeto. Mas no caso do futebol, Portugal acordou tarde para esta realidade. Eu não diria que acordou tarde, eu acho que Portugal, eu acho que aí disse bem, Portugal acordou tarde, ou Portugal demora a acordar porque está iludido com a situação, ou ficou iludido com a situação. É o árbitro que errou, é o clube X que vendeu ou que comprou. A outra realidade não é essa. A realidade, de facto, é constituída não pelos clubes da Primeira Liga, não pelos, digamos, pelo grande show business do espetáculo, não é? Dos Ronaldos, dos Messis. A outra realidade existe, que é os campeonatos nacionais, são os campeonatos distritais. Portanto, essa realidade fez com que nós estivéssemos distraídos durante algum tempo. E eu falei, mãe, se eu falar para a senhora que eu fui vítima de tráfico humano, a senhora vai acreditar? Ela, não vou acreditar. Nunca tinha ouvido falar nisso, ainda mais pelo futebol, assim, no futebol. Eu acho que o problema já existe desde sempre, só que agora os casos são denunciados. Eu estava a pensar, human tráfico é de droga, prostituição. Um caso, 2 casos, agora 20 ou 21 jogadores. Nunca acreditei eu vou passar essa situação do tráfico humano. Sempre a gente vê isso na televisão, mas a gente nunca esperava que ia acontecer com a gente. Não consegui dormir mesmo, porque fica com muito choque e medo. Completamente não sabe o que eu vou fazer. Foi quando ficamos completamente abandonados. Mexeu comigo, porque eu fui usado como lixo, vamos dizer. Era uma vez 3 brasileiros, um sul-africano e um nigeriano. Uma mão cheia de sonhadores que pensavam na Europa e imaginavam um campo de futebol dourado. Quando ouvimos a história de Sambu, é impossível ficarmos indiferentes. O senegalês Malik Sambu é outra história, mas com o mesmo pano de fundo. Sonhos do tamanho do mundo, povoado por promessas de grandes clubes e as melhores condições possíveis. Um mundo de fantasia, onde não havia espaço para o abandono, a fome e os bolsos vazios. Era uma vez uma viagem em pleno século XXI, na companhia de 6 rostos, que revelam a dimensão do tráfico de seres humanos no futebol português. Três anos depois da chegada a Portugal, há novos aromas na vida de Henrique, Wagner e Luís Ricardo. Essa carne? Do Alentejo. Quem trouxe? Seu Miguel, nosso presidente. A gente vai fazer bom proveito dela, viu? Quantos quilos de carne é que você lhes trouxe? Eu não faço ideia, mas talvez uns 20. 20 quilos? Talvez uns 20 quilos de carne. Isso aqui é costeleta? Isso é costeleta de porco. É costeleta e muita carne. Deu nem tempo de conferir, mas tem muita carne aqui. Tem muita carne. Faz um porco inteiro. Tem um porco cortado aqui dentro do congelador.
Nós, quando podemos, eu, a direção, mesmo os próprios colegas de equipa, ajudamos e é com orgulho que fazemos isto. Dessa vez a gente nem esperava. Quando a gente estava no balneário se trocando, ele, ó, tem 2 sacos de carne ali. Falei, pô, seu Miguel, obrigado. Pessoas que passam por o que eles passaram ou abandonam, é difícil depois voltar a acreditar nas pessoas. Ele sabia que a gente tinha sido vítima de tráfico humano, mas ele não sabia a história verdadeira. No tanto que antes da gente assinar aqui com eles, eles perguntaram o que tinha acontecido. É preciso deixar os jogadores do Almodóvar numa casa arrendada, paga pelo bolso dos brasileiros. É preciso deixar o tempo presente, vivido na tranquilidade de Faro, e viajar 3 anos no tempo. Em outubro de 2014, os adeptos que assistiam ao jogo entre Estrela de Porto Alegre e Gafetense. Não, foi 3-0. Não, nós ganhamos. Nós ganhamos, foi 3-0 pra gente. Foi 3-0 pra gente, foi isso mesmo. As bancadas do Municipal de Porto Alegre estavam longe de imaginar o que se passava nos bastidores do Estrela. O querer é comer e não ter para comer. E não ter ninguém a quem recorrer. Durante 2 anos e meio, 23 jogadores estrangeiros chegaram a Porto Alegre com o sonho do futebol europeu. Brasileiros, nigerianos e sul-africanos foram recrutados e convencidos por um filho da terra e uma empresa nigeriana, a Elite Sports Group. Sérgio Daniel, o diretor-geral do grupo e treinador da equipa, tornou-se o rosto de um projeto que apontava para o regresso do Alentejo ao futebol profissional e prometia milhões de euros em transferências dos diamantes em bruto do Estrela. A direção do Clube de Porto Alegre acabou por vender os direitos desportivos do futebol sénior à empresa nigeriana, mas não demorou muito para que uma divisão da sede do Estrela, transformada numa camarata, revelasse outra história. Uma história bem menos ambiciosa e onde vivia uma equipa esfomeada, sem dinheiro e em condições precárias. E para comer, a gente varria o quarto, qualquer 1 cêntimo que a gente achava no chão, aquilo ali era briga. Era briga, porque a gente treinava de manhã, a gente não comia nada. A gente não tinha dinheiro. A gente passava na frente do Lidl. Nossa, comprava aqueles 2 pães assim de 6 cêntimos e dividia. Ia pro treino comendo e água. Pão e água. Chegaram-me a contar que alguns jogadores, que para matar a fome, que bebiam água, litros e litros de água para encher o estômago. Mas a água é boa para o jogador, mas para fechar a fome não é bom. Quando chegámos em casa, comemos meio prato de comida para almoço. Às vezes comemos mesmo comida de almoço e jantar. Os restos do almoço comiam no jantar? Sim. Comida nunca chega para nós. Quando alguém não jantava, pra gente era uma vitória, sabe? Porque, hoje eu não vou jantar. Poxa, vai sobrar mais, vamos dividir aqui, rapaziada. E era um pouquinho pro prato de cada um, então era um pouco mais de comida. Lesão aparecendo toda hora e não tendo como curar as lesões, que ele não levava para o hospital, a gente não tinha um departamento médico. Mas também, por outro lado, sentimos que era um clube sem estrutura nenhuma, onde havia alguém por trás que fazia de treinador, de motorista, de empresário, de tesoureiro, de tudo. Não conhecíamos mais ninguém dentro da estrutura. Era um clube
muito estranho. Era um pouquinho maior disso, um pouquinho maior, um pouco mais largo. Mas aí tinha o quê? 13 beliche? 13 beliche, uma casa de banho no fundo, que não tinha água quente, não tinha ducha, a gente tomava banho de caneca, a gente subia com um balde até a cozinha, porque lá tinha água quente, enchia, descia com balde, ficava lá na casa de banho, pegando canequinha e tomando banho. Quantas pessoas é que viviam contigo? 15 ou mais. Foi 20 pessoas comigo. Quando eu pisei aqui em janeiro, na hora de entrar no alojamento e olhar onde tinham 15 pessoas só num quarto, dividindo beliches, passando frio, sem condições nenhuma, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Eu estava a trabalhar com mentirosos, eu estava a trabalhar com pessoas que não têm verdade. Depois de pagarem a viagem do próprio bolso, já em Portugal, Henrique, Luís Ricardo e companhia de estrangeiros assinaram um contrato onde passavam todos os direitos desportivos ao grupo nigeriano. Os cabeçalhos das duas folhas A4 enchiam o olho, mas não tinham qualquer fundamento legal. No próprio papel tinha os slogans, tinha o emblema da UEFA, o emblema da Federação da Nigéria, da Federação Portuguesa e o logo da Elite Sport Group. E da FIFA. E da FIFA. Então a gente... Nossa! Mas toda a gente consegue ver, este não é oficial. Mas ninguém quer falar nada porque toda a gente estava a pensar no futuro dele. O que é que propuseram? Me propuseram, na época, 450 euros por mês e propostas de treinar no Benfica, de ou ir para o Porto B, o Guimarães, Sporting B, Benfica B, tudo Porto B, o Rio Ave, Paços Ferreira. Quando você tem um sonho, aquilo é muito tentador. Só uma vez que eu recebi o dinheiro lá, só 100 euros, 1 ano e 6 meses ou mais. E recebeste 100 euros? Sim. E dinheiro, recebeste algum? Não. Também nunca vi cor de dinheiro ali. Eu fiquei em torno de 10 meses e recebi 100 euros. Eu fiquei 9 meses, 8 meses e recebi 70 euros. E era sempre a mesma desculpa. O governo da Nigéria está com problema que não está podendo liberar dinheiro para cá. A ilusão vivida nos bastidores do Estrela de Porto Alegre caiu por terra no dia 19 de fevereiro de 2015. Eu perdi a ilusão quando o CEF chegou no campo. O CEF chegou, eu falei, pronto, acabou tudo, vamos todo mundo embora para casa. Fala-me lá desse dia em que o CEF apareceu. A gente estava no treino normal, no estádio mesmo municipal de Porto Alegre. Do lado chegou, acho que foi uns 7, 8 carros do CEF e mandou o treino parar. Perguntaram quem estava ilegal e quem não estava. Vocês vão ter que ir com a gente, acompanhar a gente até o CEF. Temos que conferir a documentação de vocês, o que está acontecendo e tudo mais. Enfiaram a gente igual um cachorro dentro do carro e levou tudo para o CEF. Fomos notificados, a gente tinha 30 dias para se regularizar ou Brasil. O que eu vou fazer agora? Não tem dinheiro para voltar para casa. Não tenho ninguém conhecido, não tenho amigo. O que nós vamos fazer aqui? Aí começou a bater o desespero em todo mundo. A mentira vivida no Estrela deixou marcas profundas na cidade de Porto Alegre e as notícias sobre a visita surpresa do CEF correram o país. Numa altura em que a direção do clube já tinha tomado a decisão de suspender a equipa sénior,
e abandonar a primeira divisão distrital de Porto Alegre sem qualquer justificação oficial. E a gente estava treinando e no decorrer da semana a gente recebeu a notícia. E o pior de tudo que não foi pelo treinador, foi por uma senhora que trabalhava na secretaria e disse pra gente, o clube já não existe mais. E todo mundo ali, gente, como assim? Falei assim, a gente retiramos o clube do campeonato. Vocês não vão poder mais jogar. E a gente, assim, todo mundo ficou sem saber o que fazer, sem entender. A gente não andava por aí, com medo. A gente via um carro dos policiais, falei, se esconde, se esconde. A gente ficava com isso na cabeça, que a gente estava ilegais. A nível nacional, eu não sei se me podia confirmar, em 2015, 104 clubes investigados, 508 atletas estrangeiros identificados, 203 em situação ilegal. A mim, particularmente, surpreendeu pelo número de situações irregulares. Nós partimos sempre do pressuposto que vamos encontrar nos bares, nas casas de alterne, portanto, nas situações onde é comum encontrar cidadãos estrangeiros a trabalhar. No desporto era uma realidade, digamos, lá está, também nós ofuscados pela realidade mediática. Um número, a expressão de clubes em que, por exemplo, em 22 atletas, 13 são estrangeiros e 7 estão em situação irregular, houve situações dessas e isso, de facto, é chocante. Como é que isto pode acontecer? Isto estava mesmo aqui e nós não nos tínhamos apercebido disso. Isto faz-me lembrar uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, em que a caminho da fronteira com o México há uns placares enormes em que dizem, atenção, as armas são proibidas no México. E eu perguntava ao meu interlocutor, que era um diplomata que me acompanhava, mas estamos a sair do primeiro mundo e a entrar no terceiro ou ao contrário? A questão aqui põe-se às vezes neste prisma, quer dizer, de facto nós temos toda a preocupação do mundo, mas depois agimos como terceiro-mundistas em determinadas matérias ou com um grau muito menor de preocupações. O esforço destes últimos 2 anos está a produzir, de facto, resultados. O esforço que fizemos com o sindicato, com a Liga, com a Federação Portuguesa de Futebol, com os clubes, portanto, hoje em dia estamos a falar de uma realidade que não é perfeita, não é aquela que nós gostaríamos de ter, mas de uma realidade perfeitamente diferente. De maneira alguma estamos a falar de valores de 70 e tal % das situações de irregularidade. Estamos a falar de 20 e tal %, 20 e tal, 30% de situações irregulares. O presidente a gente nunca viu depois daquilo, do que ocorreu. Chegamos a mandar cartas para o DELITE, e-mails, no caso, perguntando como ia ficar a situação, quando que a gente ia receber, para poder receber e poder retornar a casa, para não ficar nessa situação, né? E nunca responderam a gente. Nunca disseram nada. Final de abril para maio, daí para lá. Foi quando ficamos completamente abandonados. A última vez que eu falei com ele foi antes de eu vir para o Algarve. Que eu falei, Sérgio, preciso de 100 euros para mim ir para o Algarve. Para me tentar ficar lá pelo menos uma semana. Ele, Henrique, não tem. Por disso, mais nada. Nada. No processo que citou, de facto é chocante pelo número, não é? Pelo volume de situações de abandono, portanto é uma situação muito complicada. De facto reflete a responsabilidade ou a irresponsabilidade de toda aquela estrutura e dos seus responsáveis. O caso dos estrangeiros sinalizados pelo CEF como vítimas de tráfico de seres humanos acabou no Tribunal de Porto Alegre e 9 jogadores já foram ouvidos pelo Ministério Público. A investigação conduzida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está praticamente concluída. O Repórter TV tentou chegar à fala com o antigo diretor-geral da empresa nigeriana, mas sem qualquer sucesso. O cliente para o qual ligou tem o telefone desligado. Por favor, tente mais tarde. O cliente para o qual ligou tem... Sérgio Daniel deixou apenas a morada de Porto Alegre no processo que ainda corre no Tribunal da cidade. Mas o treinador português já deixou o país.
Sérgio Daniel entrou em Angola no dia 28 de dezembro do ano passado e foi apresentado como novo treinador de uma equipa recém-promovida ao Girabola. O moleque falou isso mesmo? 3 anos depois, Henrique, Wagner e Luís Ricardo vivem no extremo da ilusão de Porto Alegre. Quantas e quantas vezes eu chego no Henrique e falo, Henrique, lembra? Olha o que a gente tem aqui agora. A gente não tinha nada disso. Lembra a dificuldade? Na ceia de Natal, a gente fez agora, a gente fez. Nós cozinhamos, nós preparamos, nós fizemos a compra e nós fizemos a nossa ceia de Natal. E esse momento para mim que marcou bastante, que a gente, nós mesmos, com as nossas condições, conseguimos fazer uma ceia de Natal. Eu não tenho mais vontade de voltar para o Brasil, porque lá que a gente passava, a primeira coisa era, eu quero ir embora, preciso ir embora, não aguento mais ficar vivendo isso aqui. E aqui eu não tenho essa vontade, eu tenho vontade de ficar cada vez mais e em momento nenhum eu penso em ir para o Brasil. Já falei para minha família que vai para o Brasil só de férias. No quarto de Henrique, repousam envelopes entregues recentemente, com algumas das melhores notícias dos últimos 3 anos. Henrique e Wagner já podem ir levantar as autorizações de residência. O trio brasileiro é agora um quarteto, ao qual se juntou o amigo Patrick. Olha, aqui não tem empregada não, hein? Só avisando. Cada um se vira com o teu prato. Vai, vem, pai. Os antigos jogadores do Estrela estão de regresso ao jogo, pelo Clube Desportivo de Almodóvar, na primeira divisão distrital de Beja. Quatro vezes por semana, os brasileiros fazem 100 km pela Serra Algarvia, rumo à Vila Alentejana. Eu costumo dizer ao treinador que é preciso gostar muito de futebol e é preciso sentirem-se aqui muito bem tratados para fazerem 3 vezes por semana, com o jogo que são 4 vezes por semana, 200 km. Infelizmente o clube não tem condições de ele estar pagando as autoestradas. Já metemos lá o transporte, o gasóleo, já. Estou sempre brincando com eles e como é que é a viagem, vomitaram ou não vomitaram por causa das curvas. No outro dia ligaram-me às 11 da noite porque o carro estava furado. O carro estava furado e eu disse, até trocou o pneu. Ah, mas o suplente também está furado. E lá fui eu às 11 da noite ter com eles e mudar, e táxis, e reboques, e depois dizia assim, ó Patrick, ó Wagner, é tu aqui a resolver as coisas, vocês estão jogando computador, eu estou jogando no telemóvel, não se preocupam, mas sempre na brincadeira. Ah, gatinho do bom. Não? Gatinho! Tem que ser, né? Tudo bem? Oi. Tá bom? E aí, Martim, tudo bem? Quero um desse, viu? No interior alentejano de Almodóvar, acabou por acontecer um jogo proveitoso para 2 equipas. Os alentejanos precisavam do talento brasileiro e os brasileiros precisavam do acolhimento do Alentejo. Quando o Cadinho faz golos... Essa que você tem que comprar. O ano passado, em que lugar é que vocês andavam nesta altura? Aproximadamente a meio da tabela. E os 3 pontos têm que ficar aqui a Almodóvar hoje, malta. Vamos lá! Antes do primeiro jogo do ano, Almodóvar e Praia de Mil Fontes dividiam a liderança da primeira divisão distrital de Beja. Depois do abandono vivido no Estrela de Porto Alegre, os 8 golos marcados pelo avançado que passou pela formação italiana do Parma já chamaram a atenção de um empresário, sentado nas bancadas do Estádio Municipal de Almodóvar. Depois de tudo que aconteceu no Estrela, é a primeira pessoa que me procura assim.
e me disse que quer pro mês, pelo menos, para me arrumar algo melhor, me levar para voos maiores, para conseguir coisas melhores, mas é pé no chão. No mundo do futebol português, há sempre alguém que conhece alguém em situação ilegal ou deixado ao abandono. Eu tenho uma fotografia muito gira tua. Nos Aivados, quando fomos comer os Aivados, quando fomos com o Francisco, estava assim o mar atrás, na praia do Rebolos. Eu depois mando uma série de coisas e depois tu vês o que é que é. Mas essa obrigada. Eu começo a trabalhar em fevereiro de 2015, 2016, fevereiro de 2016. Vai ser um ano para o próximo mês, dia 11. Estás a gostar disto? Sim, gostei muito, são fixe. Tem um bom colega aqui, são dos bons, uma boa pessoa. Ninguém tem nada a ver com o futebol, pá, não? Ah? Ninguém joga futebol, ninguém tem nada a ver. Não, ninguém joga futebol, mas ela aqui, minha colega, ela gosta de futebol. Ela gosta de futebol, Roberto. Ela é do Benfica, eu sou do Porto. Sim, é o único defeito dele, é ser do Porto. Mas sou do Benfica também, sou do Benfica também. É do Benfica, sou do Benfica. Não foi fácil chegar a este ponto. Uma história com final feliz, com trabalho e salário mínimo, numa estufa de flores decorativas, a poucos quilómetros do novo clube, o Praia de Mil Fontes. Quando ouvimos a história de Sambu, é impossível ficarmos indiferentes. A história do senegalês Malick Sambu, apenas 21 anos, começa há 3 temporadas depois de mais uma peneira, feita no Senegal por um dirigente da Associação Desportiva de Oeiras. Sambu, amanhã tu vai para Portugal. É outra coisa. Vamos passar, vai ser um grande jogador, assim, vou jogar em um grande clube, Benfica, Porto. Quando minha família sabe, eu ligo a minha mãe, eu disse, amanhã eu vou para a Europa. Ele disse, o quê? Tu vai para a Europa? Eu fico a chorar. Eu tenho uma oportunidade que todo jogador em África quer vir em Europa. Portanto, Portugal é uma placa giratória nessa matéria, é uma porta de entrada para alguns mercados europeus. E alguns clubes são barrigas de aluguer, portanto há clubes que têm aquele atleta durante X meses para ele depois fazer uma sequência para outras zonas do continente europeu, para outros campeonatos. E foi isso que fez a gente resolver vir para cá. Não é Portugal que é importante, mas a Europa. Nós lá na África, e tu vai à Europa, te considero como uma pessoa muito importante. É a ilusão de qualquer jogador brasileiro, é a Europa, independente da situação que for. Pelos vistos foi fácil, o Sambu chegou com visto de turista e foi inscrito. Ele tinha um visto de turista mais curto do que aquilo que era a inscrição dele num campeonato, mesmo amador que fosse. E como é que isso era possível, não sei, mas o que é um facto é que foi possível. Portanto, ele conseguiu um número de federado pela Federação Portuguesa de Futebol com um visto de turista. Quer dizer, é impossível que uma atividade profissional, no caso, possa aceitar a inscrição de atletas em situação irregular e, portanto, o visto está na lei. Os termos de um visto de curta duração serve para determinados efeitos, não serve para os outros. Bizarro era, para mim, as associações e as federações permitirem que aconteça na sua área de intervenção situações de irregularidade e, portanto, isso é bizarro. Não deve acontecer, não poderia acontecer. Eles próprios mudaram, a Federação Portuguesa de Futebol alterou determinadas regras dos seus estatutos no sentido de garantir que só praticam atividade esportiva aqueles que estão, de facto, em situação regular em território nacional. Dos 4 senegaleses chegados a Portugal com visto turístico, 2 acabaram no Sporting. Quanto a Malick Sambu, durante um treino no Oeiras, o central acabou por partir um pé e traçar o destino. Não teve a felicidade de conseguir um contrato profissional, deixou de ter interesse. Portanto, é uma coisa, é um objeto que é transferível, que é vendável, que é negociável.
se funcionar. Se partir um pé, o negócio foi por água abaixo, portanto não me interessa. Estas coisas, estamos a falar de pessoas. Portanto, isto traduzido para as pessoas é dramático, não é? O jovem senegalês de apenas 18 anos fugiu para Sines e nunca lhe passou pela cabeça sujeitar-se à vergonha de regressar a casa de bolsos vazios. Atrás de ti não há nada, tu tens só a frente. Quando tu voltar atrás, ninguém vai gostar de ti. Estavas com medo de seres considerado um falhado, não é? Um falhado, A tua mãe não sabe que tu partiste um pé? Yeah. A tua mãe não sabe que tu dormiste debaixo da Yeah. bancada? Nada. A tua mãe não sabe que tu fugiste para Sines? Yeah. Nunca, não. Nem que dormiste no armazém? Não. Eu acho que também eu nunca vou arrancar essa vida à minha mãe. Não. Depois da fuga para Sines, Sambou juntou-se a um grupo de senegaleses que viviam no armazém, na zona industrial da cidade. Quando ele chegou a nós, ele vinha mal alimentado, dormia num sítio sem condições para tantas pessoas. Ele estava perdido. A troco de alguma comida, Sambou trabalhou ilegalmente nas obras. A sorte do defesa central começou a mudar quando Sambou apareceu num treino do Vasco da Gama de Sines. A equipa de Márcio Madeira estendeu a mão ao senegalês e fez chegar a história de Sambou ao Mil Fontes. Ele depois, quando chega a nós, há uma altura que nós percebemos, uma semana sem treinos, tentei falar com ele, não consegui, pedi a um colega de Sines que lá fosse ver dele e percebia-me que ele estava há quase 3 dias deitado porque não comia. Durante um ano, Malik Sambou foi tratado como um filho pela família desportiva de Mil Fontes. Muito bem. É verdade que o futebol é que o trouxe até nós, mas o futebol foi a última coisa em que nós pensámos. António Frieza, 41 anos, empresário da região e dirigente do Praia de Mil Fontes. Já perdeu a conta às viagens entre CEF e Segurança Social. Eu penso que o Sambou conseguiu aquilo que era mais difícil para alguém que se quer legalizar em Portugal, que é ter uma casa para viver, ter amigos e ter um contrato de trabalho. E ele conseguiu. O Sambou até hoje nunca me pediu nada. Nunca pediu nada. E também, deixar já isso bem claro, também não me deve nada. O teto disponibilizado e arranjado por António Frieza há um ano é apenas mais um capítulo de uma história de sonho. Malik Sambou foi finalmente inscrito. Já vai no 7º jogo equipado a Mil Fontes. Já tem um número da Segurança Social. E está nos antípodas do miúdo perdido, esfomeado e clandestino. Eu tenho tudo. Europa, bota, cara. Em Felgueiras está um dos maiores talentos da equipa estrangeira do Estrela de Porto Alegre. Célé Davou, apenas 20 anos, conhecido por Wonder Kid, o puto maravilha, mas também chamado de Messi Preto, pelos brasileiros do Estrela. Messi Preto. Aqui. Era engraçado aqui. Pega esse c****, pega esse c****, pega esse nigeriano do c****. Você é sacanagem. Sério, ok, joga muito, joga muito. 3 anos depois, o nigeriano Célé Davou subiu um patamar na vida e está no Campeonato de Portugal na companhia dos semiprofissionais do Felgueiras. Os novos empresários do pequeno nigeriano, Fernando Meira, Pedro Mendes e Nuno Assis, são também os novos investidores do Felgueiras.
Mudou muito, mudou tudo na minha vida. Para trás das costas, Célé Davout deixou o pior momento da curta vida. Eu sou mais novo do que os outros. Tu chegaste com? Com 17. Estás com 20 anos, não é? Sim, agora. Eu quase perdi minha sono. Porque fica com muito choque e medo. Completamente não sabe o que eu vou fazer. Nem conseguias dormir às vezes, Sim. é isso? Não conseguia dormir mesmo. Com um salário próximo dos 1000 euros, todos os meses, Célé envia praticamente metade do rendimento para a mãe. Estou aqui há 3 anos, às vezes fica com saudade de minha mãe, de minha irmã, mas agora comecei aqui com o pessoal muito bom aqui em espetáculo. Comecei a ficar mais adaptado, mais tranquilo. Visto à luz do presente, o nigeriano já nem parece o mesmo miúdo abandonado em Porto Alegre e que acabou por sobreviver no Algarve, à custa dos amigos portugueses do Estrela e do dinheiro amealhado com os torneios de futsal. Quase 400 euros. Ganham mais no futsal, nos torneios, do que no Alnacilhense, do que no Porto Alegre. Foi minha colega lá do futsal quem comprou este telemóvel para mim. 3 anos depois, finalmente um ordenado certinho como um relógio suíço. Finalmente uma vivenda alugada pelo clube, onde cada um dos 4 estrangeiros tem o seu quarto. E finalmente, comida em cima da mesa, paga pelo Felgueiras. Tem um sítio onde comer que ele come pesado, que eu ainda vinha no autocarro, viemos na Madeira, vinha lá dizer, tens um estômago de um elefante, meu. Tu com esse tamanho, diz que ele come e dorme, meu Deus. Está a compensar. Quando ele me começou a falar do abandono, do não ter comida, de estar completamente sozinho, passar fome. Tenho um filho com 4 anos e eu imaginar o meu filho que vai à procura de um sonho e chega lá e é completamente abandonado, claro que mexeu comigo. Ele dizer-me que passou fome, mexeu muito comigo. A alegria dele está a começar a vir ao de cima. E claro que não é fácil esquecer o passado, mas nota-se que ele está a conseguir aos poucos ultrapassá-lo. Porque eu quero jogar para ajudar a minha mãe, porque a minha família não sou ricos. Minha mãe estava lá, só eu que ajuda. É isso, eu quero jogar para ajudar ela, porque ela não tem mais ninguém para ajudar, só eu, que é mais velho. O nome dele é um pouco estranho, mas a gente chama de Ramo, que é mais fácil. É Tibed Ramo. Sim, é Tibed qualquer coisa Ramo, o nome dele. Tibed Ramutloa, 26 anos, mais conhecido por Ramu, ou Robinho. Está aí esse pessoal da Sport TV, veio fazer um trabalho aí com o Robinho. Acho que o Manchester United anda atrás dele. E veio acompanhá-lo. É verdade, Tibedi? Olha aí uma rir. Ramu vai a jogo pelo Elétrico de Ponte de Sor e é treinado por um homem de Porto Alegre que acompanhou de perto o pesadelo vivido pelos estrangeiros. Ele saiu, acabou por voltar 1 ano e meio depois e está numa instituição que o recolheu de braços abertos e que tem ajudado muito. Dos 23 jogadores estrangeiros que passaram pelo Estrela, o sul-africano é o único que ainda está preso a Porto Alegre. Há 6 meses, o avançado decidiu regressar ao ponto de partida e à Tégua, um centro de acolhimento para os sem-abrigo. Neste centro de acolhimento temporário, que é o último refúgio para gente no fio da navalha,
Ramu pouco ou nada interage com os restantes utentes. Ele tem de ter um plano B, ele tem de procurar, uma vez que ele está por cá, o futebol só poderá não chegar, ele tem de tentar ter também uma outra atividade que o possa suportar em caso de necessidade. Fosse do lado de Madrid. Yeah. Pode encostar aqui, por favor? Desde que foram abandonados em Porto Alegre, os brasileiros Henrique e Cadinho aproveitaram a boleia do pai de um dos companheiros portugueses da equipa do Estrela e fizeram-se à vida no Algarve. Esse é o Bruno que a gente falou. Esse era o Bruno Felipe. Isso, é esse garotão aqui. Esse aí foi a nossa porta de entrada. Ele falou, Henrique, arrumei um trabalho assim. Eu falei, eu topo. Eu quero, porque eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Fui na mesma hora lá, patrão, Carlos Suzano, gente boa, falou, Henrique, tu já trabalhou? Nunca trabalhei com lavagem na minha vida. Só que eu falei pra ele que eu já trabalhei. Ele já, tá bem, pelo carro. Sabe conduzir? Eu falei, não sei não, mas eu aprendo agora. Já tá acabando lá? O nosso patrão, que acolheu mesmo a gente, falou, Henrique, o que tá precisando? Tá precisando de um contrato de trabalho? Tá, eu vou fazer o teu contrato de trabalho. Com o trabalho, com o ordenado daqui, que a gente sustenta, que a gente se veste, que a gente come, que a gente paga a renda, paga as contas e a gente paga a renda, paga a conta, faz tudo e não falta. Tipo assim, a gente tá bem assim ainda. E ainda sobra dinheiro ainda e a gente tá muito bem com tudo isso. No final da tempestade que se abateu sobre 23 estrangeiros do Estrela, a maioria acabou por encontrar uma saída. Uma luz ao fundo de um túnel, iluminado por muitos portugueses que se atravessaram no caminho do tráfico de seres humanos no futebol português. Eu tenho uma gratidão tanto pelo povo alentejano, que ele ajudou tanta gente. O trabalho é para me sustentar. O futebol é meu sonho, é o que eu quero. Qualquer momento aí pode ser que a gente explode. Mas o teu foco continua no futebol? Meu foco antigamente era só futebol. Antigamente quando eu estava em Senegal era só futebol, mas agora minha ideia mudou Isso fortaleceu muita gente. Só mostrou que somos capazes de continuar em frente, de não desistir do nosso sonho, de não abrir mão daquilo que a gente quer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Já tá acabando lá?